Graça e paz, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos no nosso canal. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom, aqui em Governador Valadares. E o tema do nosso vídeo de hoje é a cidade de Tiatira, a quarta igreja citada no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Tiatira, que traduzido do grego para o português significa sacrifício, representa a quarta fase ou quarto período da história do cristianismo, que vai de 538 depois de Cristo até 1517. Nós vamos ver nesse vídeo que também os cristãos da igreja de Tiatira enfrentaram grandes desafios. A eles, apenas um versículo de elogio, os demais, sentença severa de advertência e julgamento da parte do Senhor. Isso significa que nós temos um compromisso e uma aliança e não podemos violar o pacto ou aliança que nós temos com Cristo Jesus. Infelizmente, Tiatira se tornou conhecida exatamente por quebrar o pacto de aliança que tinha com o Senhor. Em outras palavras, nós podemos dizer que Tiatira simboliza como se fosse a mesma situação retratada pelo profeta Oséias na sua época. Aquela igreja estava cometendo um adultério espiritual com o Senhor dos exércitos, com o Senhor nosso Deus. Espero que você seja edificado, tocado, pegue a sua Bíblia, verifique todos os versículos que nós estaremos lendo já em Apocalipse capítulo 2, falando sobre esta cidade que ficava localizada numa estrada principal entre as cidades de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. Apesar de não ter a mesma pungência política que as outras cidades mencionadas na carta do Apocalipse têm, nós podemos dizer que a Tiatira seria a cidade menos importante do ponto de vista político, mas não era assim do ponto de vista comercial. A cidade era muito conhecida pela produção de tecidos, pela produção de um corante vermelho brilhante, o que também favorecia o tingimento de lã e de tecidos, além de produzir cerâmicas e objetos de bronze. Talvez por isso Jesus se apresenta como aquele que tem os pés como bronze polido e os seus olhos são como chama de fogo. Espero que você esteja nos acompanhando. Meu muito obrigado por todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, por você que tem orado por mim, pelo nosso ministério, e que a palavra de Deus possa encontrar um lugar seguro no seu coração, para que não venhamos pecar contra o nosso Deus, porque a garantia que temos de um dia estar na eternidade com Ele passa por uma vida de obediência total e restrita ao Senhor. A igreja em Tiatira foi uma igreja que cresceu, uma igreja que conseguiu se multiplicar, mas em algum momento ela parou de crescer e no final do século 2 depois de Cristo, da nossa era, ela deixou de existir. Este é um alerta que vale para os cristãos do século 21, que possamos ser muito edificados com tudo aquilo que estaremos vendo da cidade de Tiatira. Tiatira representa o período chamado de período das trevas, onde a igreja substituiu a salvação pela fé pelos seus diferentes dogmas. Nós vamos entender que Tiatira representa o domínio de uma igreja corrompida, de uma igreja que cometeu abusos e perseguição contra todos os cristãos fiéis, através dos seus tribunais de santo ofício, ou a chamada Santa Inquisição, a qual foram submetidos todos aqueles que se opunham aos seus ensinamentos, à sua doutrina, incluindo o verdadeiro povo de Deus. A Baixa Idade Média, conhecida como a Idade das Trevas, representa esse período sombrio da história do cristianismo, representado pela igreja de Tiatira. Que o Senhor possa estar te abençoando, me abençoando, e que possamos juntos tirar lições espirituais importantíssimas para a nossa vida. Lembrando também que esta era uma cidade que, assim como as outras cidades que nós já vimos, Éfeso, Esmirna e também a cidade de Pérgamo, também enfrentava um problema de uma cultura pagã idólatra. Aqui, em especial, nós podemos citar os deuses Apolo, Deus Sol, e Artemis, que era a deusa da noite, a deusa da lua, chamada de Diana pelos efésios, como nós já vimos num vídeo anterior. E os desafios aqui eram muitos, mas havia uma mulher que foi muito destacada no livro de Atos, quando Paulo, passando pela cidade de Filipos, ele começa a pregar o evangelho, e uma vendedora de púrpura desta cidade, ela se converte ao cristianismo, e isso está registrado em Atos capítulo 16, verso 14, que eu gostaria de estar lendo com você. Abra sua Bíblia em Atos 16, verso 14, está escrito assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia.
Nós ainda temos um problema semelhante dentro da igreja em pleno século 21. Pessoas que já estão na igreja há anos, que ouvem a palavra, mas o Senhor ainda não lhes abriu o coração para que possam entender aquilo que estão ouvindo. E todas as vezes em que eu dou ouvidos à palavra de Deus, certamente o Espírito Santo fará uma obra de transformação no meu coração. Por isso nós temos péssimos exemplos de pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, não dão um bom testemunho conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam. Tiatira representa esse período das trevas, durante o qual nós podemos considerar que o que triunfa nesse período que vai de 538 até 1517? Os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas, aquela turminha do nada a ver que eu já falei no vídeo anterior. Infelizmente, a salvação pela fé, que mais tarde seria defendida na Reforma Protestante, ela foi substituída por dogmas humanos, por crenças humanas impostas por uma igreja tirana, por uma igreja hostil, uma igreja que perseguia todos aqueles que eram contrários aos seus ensinamentos. Essa é a dura realidade que nós vamos encontrar na cidade de Tiatira. Um outro fato interessante é que nesta cidade, tanto os produtores de tecido como os tingidores, aqueles que usavam esse corante vermelho brilhante para tingir os tecidos, segundo o que a história nos conta, eles se reuniam em associações que naquela época eram chamados de sindicatos de comércio, e cada sindicato ou cada associação tinha um deus pagão que era como se fosse uma divindade adorada. Geralmente, todos os associados, aqueles que eram ligados ao sindicato, se reuniam dentro de um templo pagão e ali faziam refeições comendo comidas sacrificadas a ídolos. Os cristãos que trabalhavam tanto na produção de tecidos, também como na questão de tingi-los com esse corante vermelho brilhante, se viam na obrigação de se alimentarem de comida sacrificada a falsos deuses. Esse também era um outro desafio que o dono da igreja, o Senhor Jesus, vai chamar a atenção desta igreja. E você tem tido um compromisso vivo e real com o Senhor? Ou será que na ganância ou no desejo de prosperar e ganhar dinheiro, e eu não estou dizendo que é errado nós trabalharmos para melhorarmos o nosso padrão de vida, será que você não tem se corrompido se alimentando daquilo que o mundo oferece? Em Tiago, no capítulo 4, verso 4, está escrito que quem quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo, mas aqueles que querem agradar os que vivem no mundo, longe da presença de Deus, certamente se tornam inimigos do Deus Todo-Poderoso. É tempo de refletirmos, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Aquilo que estava acontecendo com uma igreja que se tornou próspera, que cresceu e de repente estagnou, parou de crescer, e em menos de 2 séculos ela foi levada à extinção, ela deixou de existir, desapareceu, é um alerta para mim e para você que servimos a Deus nos dias atuais. O paganismo ainda existe, a cultura deste século, a cultura deste mundo, ela é completamente idólatra, e nós ainda corremos riscos que aqueles cristãos da igreja de Tiatira acabaram sofrendo. A cidade passou para o domínio dos romanos em 133 a.C., mas ela foi fundada por um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que morreu sem deixar herdeiros, e assim Seleuco I se tornou o fundador desta cidade no ano de 280 a.C. Que nós possamos agora, com a Bíblia nas mãos, a partir de Apocalipse, no capítulo 2, vemos essa carta que é a mais extensa das 7 cartas endereçadas aos líderes da igreja da Ásia Menor, que nós já vimos que corresponde à parte europeia da Turquia. Pegue a sua Bíblia e que você possa abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, e nós estaremos lendo a partir do verso 18 e tirando lições importantes e preciosas para mim e para você. Seja edificado por esta palavra e lembre-se que a palavra de Deus ela tem que nos confrontar. Esse era o problema da igreja de Pérgamo, como vimos no vídeo anterior. A cultura de Pérgamo oferecia conforto e prazer para aqueles que ouviam seus ensinamentos. A palavra de Deus ela nos traz conforto, mas antes de nos confortar, certamente a palavra de Deus vai nos confrontar em todo pecado, em toda atitude errada, contrariada ou reprovada, segundo a luz das Sagradas Escrituras. Que nós possamos tirar princípios importantíssimos no nosso relacionamento, na nossa vida cristã com o Senhor dos Exércitos, o Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe. Vamos começar a nossa leitura?
Bem, agora com a sua Bíblia em mãos, nós vamos partir para Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 29, que trata especificamente da cidade de Tiatira. Diz assim, Apocalipse 2, verso 18: Ao anjo da igreja que está em Tiatira, ou ao líder da igreja, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. A expressão olhos de fogo que eu entendo nesse texto é que Jesus está se referindo àqueles cristãos daquela igreja como aos cristãos do nosso tempo, da nossa era, nos lembrando que ele consegue enxergar muito além das aparências, ele consegue enxergar o oculto, aquilo que os outros não conseguem enxergar. Na verdade, o que Deus está falando foi a mesma coisa que ele diz para o profeta Samuel, quando Davi foi escolhido como o futuro rei da nação de Israel. Nosso Deus é um Deus que enxerga além das aparências. Nós estamos vivendo um tempo onde é comum o uso das máscaras para nós nos protegermos da transmissão do coronavírus. O que Jesus está dizendo é que basta um olhar dele para atravessar qualquer máscara que a gente possa colocar. Ela pode ser uma máscara lisa, estampada, seja lá o que for, mas Jesus está dizendo que ele é capaz de olhar através das máscaras que nós utilizamos e enxergar o que se passa no nosso coração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, foi esta palavra que o Senhor deu para o profeta Samuel. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhes ou não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor enxerga o que se passa no coração. Essa é a grande verdade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E Jesus aqui se apresenta como aquele que tem olhos de fogo, como chama de fogo. Isso indica que ele consegue enxergar através das máscaras que nós vamos utilizando com o passar dos anos. Infelizmente, tem pessoas que são especialistas em não mostrarem o que elas são na verdade, mas ainda se escondem atrás das suas máscaras sociais. Mas isso para Deus não faz diferença, porque ele consegue enxergar qual é a verdadeira motivação do meu coração e do seu coração em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que planejamos. E aqui ele diz que os seus pés são semelhantes ao do bronze ou do latão reluzente. Eu vejo que aqui o Senhor está dizendo que ele é poderoso para dar passos firmes no mundo de tantas incertezas como este mundo que nós vivemos. A grande questão aqui é que onde Jesus coloca os pés, a terra estremece. Dizem por aí, e é um fato que eu também acredito, que nenhum lugar se torna comum depois que Jesus passa por ele. Então aqui ele está dizendo que Jesus, ele tendo os pés como latão reluzente, ele pode nos dar passos firmes, ele pode nos dar firmeza num tempo de incerteza. Como permanecer fiel a Deus se as coisas mudam o tempo todo numa velocidade imensa, ainda mais agora numa sociedade tecnológica? Firmeza nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aqui é interessante que eu vejo que quando João está dizendo que ele tem os pés como latão reluzente, a ideia que eu tenho, que eu tiro para a minha vida, uma lição que eu quero deixar para você e para mim, é que Jesus pode me levar e pode te levar a lugares onde certamente nós vamos crescer em todas as áreas. Quando nós estabelecemos uma aliança, um pacto com Cristo, na qualidade de Senhor e Salvador, ele vai nos levar a crescer em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos interpessoais que nós vamos cultivando ao longo da nossa vida. No verso 19 está escrito assim: Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Nós estamos falando aqui de uma igreja extremamente ativa ou proativa. Jesus está elogiando o fato de que houve um tempo em que eles cresceram, porque eles se envolveram de repente numa obra missionária, em programas de assistência social. Essa igreja, ela começou muito bem, a ponto dela crescer, e este é o único versículo que nós vamos entender que é um elogio feito aos cristãos daquela época.
Jesus está valorizando uma série de coisas nesse versículo. Ele valoriza o amor, ele valoriza o serviço, ele valoriza a fé, a paciência e o fato deles trabalharem muito mais agora do que trabalhavam no passado ou anteriormente, né? Aqui o amor e a fé dos cristãos dessa cidade ou desta igreja são extremamente enfatizados, elogiados e valorizados pelo Senhor. Mas eles deveriam estar preparados para fazerem duras escolhas, são o que os versículos seguintes vão nos mostrar, né? Os sindicatos, como eu disse anteriormente, pressionavam os cristãos para que participassem de reuniões dedicadas ao culto de outros deuses, inclusive participar dos banquetes, onde comidas que eram sacrificadas a ídolos eram fornecidas a todos os trabalhadores dos sindicatos ou das associações comerciais. Nada diferente dos nossos dias, onde cada sindicato, onde cada categoria, né, ligada a uma atividade econômica tem uma determinada divindade que serve como patrono da entidade comercial. E aqui no verso 20, ele diz assim, agora o Senhor começa a dizer o que está de errado com aquela igreja. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu sei que nenhuma igreja é perfeita, todas as igrejas têm problemas, porque nós, na qualidade de seres humanos, nós somos pessoas problemáticas. Nós encontramos paz e direção e firmeza de passos quando temos uma aliança com Cristo. Mas aqui, a igreja de Tiatira, ela vai ser acusada, porque ela se recusa a seguir o ensinamento correto. Ela vai ter tempo de se arrepender e não se arrepende. E ela começa a se afastar da palavra de Deus, tolerando uma mulher que se dizia profetiza, mas nunca foi, né? Aqui a gente vai perceber que o Senhor começa a dizer que o fato de tolerar Jezabel significa que aquela igreja estava sendo infiel, ela estava violando um pacto de aliança com Cristo, o verdadeiro dono da igreja. A situação retratada por meio de Jezabel indica aqui uma situação de adultério espiritual. Em todas as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos exorta a não cairmos nesta armadilha. Nós podemos entender que Jezabel foi uma mulher, basta ler o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, você vai conhecer a história de Jezabel. Ela era fenícia, era uma sacerdotisa que casou com o rei Acabe, que induziu toda uma nação a um culto de paganismo, de adoração, não ao Deus de Israel, mas aos deuses da fertilidade da terra da qual ela havia nascido e foi sido criada. Ela não só induzia o povo à imoralidade sexual por meio da adoração de falsos deuses, como ela também incentivava ou induzia a população do seu tempo, o povo da sua época, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O mesmo problema que nós vamos encontrar nesta igreja. E aqui diz, no verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Deus, ele é tolerante, Deus, ele nos corrige, ele nos ama, mas ele também dá um tempo para que todo aquele que ouve a sua palavra possa mudar e se converter de verdade. Você tem mudado as suas atitudes diante de Deus? Ou você está dentro da igreja mantendo velhos hábitos, como muitos que faziam parte da igreja de Tiatira faziam no seu tempo? Nós precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós encaramos como a forma correta ou a forma perfeita de se buscar ao Senhor. No verso 22 está escrito, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Verso 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui, Jezabel, na verdade, é uma figura simbólica do estado de decadência espiritual que essa igreja se encontra. O castigo seria uma enfermidade. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que colocaria não só ela que ensinava, como aqueles que abraçavam seus ensinamentos em cima de uma cama. O conceito aqui da enfermidade, nós podemos entender como um tempo de provação ou de extrema dificuldades para eles. E nos dias de hoje nós precisamos tomar cuidado porque nossas igrejas estão lotadas de pessoas que, apesar de ouvirem a genuína palavra, o evangelho, não se convertem e continuam induzindo os outros a todo tipo de moralidade, inclusive sexual.
Nós vivemos um tempo onde, infelizmente, a internet abre portas para os sites pornográficos e muitos dos nossos homens casados, jovens e até mesmo algumas mulheres estão se envolvendo com a pornografia, que cativa a mente e que coloca o ser humano numa condição de fazer do sexo não um meio de prazer, mas um objeto de adoração e de prazer. Tome muito cuidado com aquilo que você vê, porque aquilo que você vê e aquilo que você escuta determina o nível de fé que você vai ter e o seu proceder diante de Deus. No verso 24 ele diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aqui Jesus está elogiando aqueles que não se deixaram corromper, aqueles que não se deixaram dominar pelos ensinamentos dessa falsa profetisa, não se envolvendo numa conduta sexual e moral que fere os princípios de santificação que a palavra de Deus estabelece. Verso 25, um conselho que ele dá: mas o que tendes, retende até que eu venha. E aqui é interessante que o desafio é se conservar firme em meio a tanta sujeira, tanto pecado existente à minha volta. O conselho no verso 25 é que nós temos que conservar a pureza de uma sã doutrina, a pureza de uma consciência limpa, e isso não é o pastor que define, mas é o grau de relacionamento e intimidade que eu tenho com Cristo, o dono da igreja. O que ele está dizendo aqui, Jesus está exortando aos cristãos daquela igreja a conservarem a pureza num ambiente totalmente impuro, a conservarem uma fé saudável que vai produzir muitos frutos para o seu reino ou para o reino de Deus, num ambiente doente, num ambiente em profunda decadência espiritual. Esse é o conselho que ainda vale para você, que ainda vale para mim, que possamos nos manter limpos no ambiente sujo, que possamos nos manter puros no mundo marcado pela impureza em todo tipo de relacionamento que se constrói. Em tudo que se vê existe a marca da impureza, de um mundo hostil que resiste à palavra de Deus e à presença de Deus. E aqui ele ainda diz, verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Foi o que Jesus prometeu aos seus discípulos, que um dia, quando ele se assentasse no seu trono para governar toda a terra, todos os seus discípulos se assentariam em tronos para governar com ele sobre as nações. Novamente, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, isso vai acontecer no milênio, que começa no final dos 7 anos da grande tribulação, um período onde Satanás estará preso por 1000 anos e Cristo governará a terra. Verso 27, como será o governo de Jesus nesse tempo onde Satanás estará preso? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. No verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é um dos nomes, uma das expressões a qual Jesus se refere a ele mesmo. Leia depois o capítulo 22 de Apocalipse, verso 16. Ele é a nossa estrela da manhã. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo, é que Cristo também tem o nome de estrela da manhã, como eu disse em Apocalipse 22, 16. A estrela da manhã aparece um pouco antes do amanhecer, quando a noite é mais fria, e geralmente, além de ser mais fria, a noite também é mais escura. Quando o mundo tiver atingido o seu ponto mais sombrio, que são os tempos que nós estamos vivendo, os dias de hoje, Cristo surgirá em cena para expor o mal através da luz da sua verdade e vai distribuir a sua tão sonhada recompensa. Você tem aguardado no Senhor, tem conseguido atravessar esse tempo de trevas que nós estamos vivendo, firmados naquele que é a luz do mundo? E para terminar, ele diz no verso 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. É tempo de nós fugirmos, abandonarmos tradições que colocam em risco a nossa santidade, o nosso processo de santificação. Como eu disse no vídeo anterior, não existe salvação sem santificação. A santificação faz parte do processo de salvação.
E nós não podemos fazer parte de uma igreja doente ou de uma igreja que se desvia da verdade de Deus. Esse é o grande desafio em pleno século XXI. Existem muitos templos abertos, muitas pessoas que se dizem ser servos de Deus, mas que na verdade não têm nenhum compromisso com Ele, porque uma vida de intimidade com Deus, ela certamente vai implicar em renúncia em todas as áreas da nossa vida. Se eu não rompo com o mundo, eu estou cometendo um adultério espiritual, como era o problema da igreja de Tiatira. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, de todos que estiverem ouvindo esta mensagem por meio deste vídeo, e que nós possamos nos arrepender antes que o glorioso dia chegue, porque quando o arrebatamento da igreja acontecer e depois o dia do juízo final, não haverá mais oportunidades para ninguém se converter do seu mau caminho ou da sua vida imoral longe da presença de Deus. Leve a sério as advertências que a palavra de Deus traz. Conheça a palavra de Deus com profundidade, com intimidade, e que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal, até esse dia que já se aproxima, porque a qualquer momento Cristo voltará para buscar a sua igreja. O meu grande abraço, meu muito obrigado, que bom poder compartilhar com você, revisitando as igrejas do Apocalipse e aprendendo com cada carta, cada fase, cada período do cristianismo, nesta quarta fase, simbolizada pela igreja de Tiatira, que o nosso Deus, ele ainda é um Deus puro, ele ainda é um Deus santo, é um Deus que zela pela pureza da palavra que Ele mesmo representa. Que o Senhor te abençoe, um grande beijo, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém? Grande abraço a todos.